Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade e não sinto nisso a mínima incoerência. Olá, muito obrigado por nos acompanhar nas atividades promovidas pela Seichonoye no canal do YouTube. E muito bom tê-los aqui para que a gente possa hoje estudar também a verdade preconizada pela Seichonoye. Meu nome é Paulo César, preletor da Seichonoye desde 1996. Então já vão aí 24 anos, né? Mas também sou muito conhecido na Seichonoye como preletor Paulão. Então, muito obrigado. Agradeço muito esta oportunidade, né? Eu conheci Seichonoye em 1992. Eu cursava a faculdade, estudava aqui na Faculdade Católica em Taguatinga, aqui no Distrito Federal, e saindo da faculdade por volta das 23 horas, numa parada de ônibus, né? Uma colega, ela me entregou um convite e pediu que eu fosse participar de um seminário que aconteceria no final de semana seguinte. Eu fui e a coisa que eu mais achei interessante é que ali as pessoas eram super felizes, né? Manifestavam felicidade, sorriam o tempo inteiro e agradeciam. Isso me tocou e eu achei bastante interessante.
subi para o salão. Aqui em Brasília o salão é no segundo andar. E lá estava bem cheio de jovens mesmo, né? E uma das coisas que eu achei muito interessante foi ouvir que eu era filho de Deus, que eu era dotado de capacidade infinita, e isso foi algo também que me tocou bastante. Mas ao mesmo tempo, o fato de estar ali me incomodava, porque praticamente todos os preletores tocaram na questão da importância dos filhos honrarem os pais, dos filhos amarem os pais, dos filhos manifestarem gratidão aos pais. Exatamente nesse momento em que eu chegava na Seitinoye, eu vivia muitos conflitos, né? E uma profunda desarmonia com meu pai. Não falava com meu pai havia uns 7 anos, né? E havia depressão no meio dessa história toda. Mas participando desse primeiro dia, eu logo entendi que eu tinha chegado a um ensinamento muito sério, né? Muito profundo. E aí, incentivado pelos amigos da Associação dos Jovens, eu fui incentivado, né, a continuar, a participar das reuniões e a praticar. E eu entendi que eu podia fazer, que o ensinamento poderia fazer muita diferença na minha vida se eu estudasse. Então eu fui estudar bastante, ler bastante. Até hoje sou um estudioso, né? Isso acontece todo santo dia dos ensinamentos da Seitinoye. A cada momento a gente aprende. Também entendi que eu devia fazer oração e também logo entendi que eu devia me dedicar ao próximo. Então isso logo de cara eu fui fazer. E o interessante é que aos poucos, né, praticando e também depois participando de um segundo seminário, eu alcancei o ápice no sentido assim, de aprofundar na gratidão aos pais. Foi quando eu senti que eu libertei meu coração da mágoa, do ressentimento que eu tinha em relação ao meu pai. E junto com aqueles amigos que participaram comigo desse segundo seminário, a gente foi até a casa do meu pai e ali eu pude dizer a ele muito obrigado, pedir perdão. Foi um momento assim marcante na minha vida, marcante na vida do meu pai e marcante na vida dos amigos que estavam ali presentes, né, que estiveram ali presentes. Então, agradeço muito a Seitinoye por isso, né? Então, hoje eu dedico bastante junto da minha esposa, que também é preletora da Seitinoye, junto de meu filho, que é divulgador da Seitinoye, e toda essa dedicação sabe, assim, jamais vai poder traduzir tudo aquilo que a Seitinoye nos deu ao longo desses anos e nos dá todo santo dia. Tá bom? Muito obrigado. Mas eu vou continuar dedicando, porque realmente me traz muita felicidade. Muito obrigado, viu? Hoje nós vamos estudar o tema a influência que a palavra exerce na formação educacional. Eu sou diretor de escola, né, aqui em Brasília, numa escola pública, uma escola que tem ensino médio, tem EJA, Educação de Jovens e Adultos no ensino médio, e tem ensino fundamental anos finais. E esse tema é interessante porque a mesa do diretor, é claro que eu sou ali um gestor, mas essa mesa, ela me dá infinitas possibilidades todo santo dia de aprender sobre esse processo educacional. E todas as vezes que eu penso em falar sobre educação, eu me lembro de uma pequena passagem, né, que envolveu Michelangelo, né, o famoso escultor, que eu gostaria de ler aqui para vocês, né? Diz assim: certa vez, Michelangelo viu um bloco de pedra e disse: aí dentro há um anjo, vou colocá-lo para fora. Depois de algum tempo, com o seu gênio de escultor, fez o belo trabalho. Então, lhe perguntei como havia conseguido aquela proeza. Ele respondeu: o anjo já estava aí. Apenas tirei os excessos que estavam sobrando. Educar é isto: é ir descobrindo as virtudes até que o anjo apareça, porque ele sempre esteve ali. Olha que bonito, né? Olha que interessante. E aí, eu trago aqui também um trecho do livro A Educação da Vida, né? Cadê? Educação da Vida, desculpa,
Educação do Filho de Deus, do professor Keio Kanuma, volume 1, onde ele diz aqui na página 124, olha só. A educação da vida consiste em apreender a essência do ser humano, isto é, conscientizar que o homem é filho de Deus, um ser divino, possuidor de capacidade infinita. Vou repetir. A educação da vida consiste em apreender a essência do ser humano, isto é, conscientizar que o homem é filho de Deus, um ser divino possuidor de capacidade infinita. A Seichonoye, a ideia central é dizer, o homem é filho de Deus, essa é a verdade vertical. Dotado de capacidade infinita, essa é a verdade vertical. Então, a pedagogia que a gente estuda, né, na faculdade, ela vai trabalhar no sentido de nos orientar de como ensinar. Mas muitas vezes isso pode estar colocado como de nos lembrar o quê? Entulhar conhecimento. E, na verdade, a pedagogia da vida preconizada pela Seichonoye, ela vem ensinar o seguinte, que o pedagogo da vida, ele deve extrair a capacidade infinita, não é? Principalmente através do poder da palavra, né? Porque no interior de cada um de nós habita o Filho de Deus. Isso aqui me faz lembrar uma situação que eu vivi no início de um ano letivo, né? O primeiro dia de um ano letivo aqui em Brasília, numa escola, eu estava numa escola classe, onde eu trabalhei, né, ia trabalhar nessa época com o 4º ano, né? E eu já alfabetizei muita gente, viu, gente? Tem muita gente que foi alfabetizada por mim, que hoje é médico, é advogado, é professor, sabe, trabalha na área de saúde, é empresário, muita gente boa, graças a Deus. E era o primeiro dia e chegou ali na porta da sala uma mãe com uma criança, né? E a mãe pegou e já falou assim para mim, nossa, mas você desse tamanho é que vai dar aula para minha filha? Eu falei, sim. Qual é o problema? Já foi assim, né? E aí começamos a conversar e ela começou a dizer que a filha dela não aprendia e foi falando várias palavras negativas em relação à filha, né? Mas eu prontamente, naquele primeiro encontro, eu disse assim, olha mãe, que bom que a sua filha vai estudar comigo e hoje é a primeira vez que a gente está se falando, mas também é a última que eu vou ficar ouvindo a senhora falar tão negativamente da filha, né? A gente vai se encontrar em outras reuniões e a gente vai se entender. E eu pedi que a jovem entrasse, né? E a mãe foi. E no momento em que o meu aluno entrava para a sala de aula, como é que eu tratava? Filho de Deus nas chamadas, né? Filho de Deus Paulo, filho de Deus Ana, filha de Deus Ana, filho de Deus Lucas. É assim que a gente aprende na Seichonoye, né? Dali eu começo a trabalhar muitas palavras positivas com meus estudantes, histórias interessantes, né? Começar a trabalhar o caderno de elogio, cada um com um caderno de elogio. Hoje é dia de elogiar o pai, hoje é dia de elogiar a mãe, hoje é dia de elogiar o professor, dia de elogiar o colega. E daí a pouco você vai andando para a sala, estabelecendo uma comunicação interessante com seus alunos, uma comunicação da pedagogia da vida, e daqui a pouco você vai percebendo o crescimento de seus alunos. E essa aluna, que era muito tímida, daqui a pouco a gente percebe que ela começa a criar parcerias próximas ali, de onde ela está sentada. Daqui a pouco, ela vai tendo coragem de levantar o dedinho para falar, professor Paulo, estou com dúvida, tal. E aí foi muito bacana ver no final do ano o resultado dessa aluna, né? Então, isso é fantástico, né? E tem a ver exatamente com o olhar transcendente. O olhar transcendente de perceber que por trás de tudo aquilo que se apresenta, existe o Filho de Deus. E o pedagogo da vida, ele enxerga o Filho de Deus, ele só vê o Filho de Deus, ele aciona o Filho de Deus. Então, essa é uma grandiosidade que o fato de ser professor, isso a gente tem, né? Todo santo dia numa escola, né? É maravilhoso, de fato. E aí, eu anotei aqui
que nós devemos ser o Michelangelo de nossas vidas, né? Ou seja, todo santo dia você olhar para você e dizer assim: você é filho de Deus. Você tem capacidade infinita. Vá diante do espelho e diga: você é filho de Deus. Você é dotado de capacidade infinita. Se elogie, reconheça suas qualidades. Tá dando para entender? A gente precisa fazer isso com a gente, não é? Reconhecer o filho de Deus. Porque na medida que a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai se conscientizando e a gente vai se apropriando dessa verdade de que o homem é filho de Deus. Porque não basta conhecer a verdade. É preciso ter uma compreensão profunda, né? É claro que o Filho de Deus está aí, mas você tem essa compreensão profunda? Então, fica a dica, né? E um segundo ponto que eu gostaria de trazer é exatamente o seguinte: é que nós precisamos olhar o outro também como filho de Deus. Tem um livro da Setion-Noye, né, que é de autoria do Roy Eugene Davis, Imaginação Criadora. Eu acho ele fantástico quando ele diz assim: você, quando olha para o outro, você pensa que ele é capaz? Você pensa que ele consegue? Você pensa que ele também é próspero? Ou você olha para o próximo e diz assim: ah, coitado, não dá conta, é pobretão? Pensa bem. E aí o professor arremata, e isso que eu acho fantástico, né? Se você olha para o teu irmão e pensa que ele não pode, que ele não tem capacidade, você está alicerçando essa ideia do não pode em você. Ou seja, você não está saindo do lugar. Agora, se você olha para o seu irmão e pensa: você consegue, você pode, o que vai acontecer? Você está alicerçando essa ideia maravilhosa em você. Eu hoje faço parte da SEC, da Associação Fraternidade da Setion-Noye do Brasil. É uma diretoria maravilhosa, como todas as outras diretorias da Setion-Noye do Brasil, né? Das outras associações. Mas a gente tem lá um amigo, o preletor Bené, onde ele tem muita facilidade com a tecnologia, com a máquina, né? E muitas vezes, eu mesmo já fui fazer isso, né? De tirar dúvidas com ele e me cair na besteira de falar: ah, isso eu não consigo. E ele falou, ele sempre fala: consegue sim, você consegue. E aquele você consegue do preletor Bené faz toda a diferença, fez toda a diferença para mim. Porque eu começo a mexer, a fuçar e vou entendendo. O preletor Bené tem razão. É fácil sim. E aí você vai descobrindo e você vai avançando, tá? Então essa é uma questão bem interessante que eu gostaria de trazer. E aí, aqui no livro Educação do Filho de Deus, volume 1, na página 22, então aqui nós temos o volume 1 e o volume 2, tá? Do Educação do Filho de Deus. O professor Keio Kanuma, ele nos diz assim: qual é o momento certo para educar? E aí? Qual é o momento certo para educar? Agora, neste momento, você já está educando. Como? Eis o segredo da mente humana. Então, na verdade, a mente, né, vamos imaginar aqui, a mente do pai e da mãe navega profundamente na mente do filho. E vice-versa. A mente de professor ou professoras também navega na mente dos alunos, né? Mas, na verdade, a questão no processo educacional, todos nós somos educadores, né? A todo momento nós estamos vivendo esse processo de educar e de se reeducar. E isso é interessante. E esse momento, ele é sempre no agora, né? Então, aí o professor coloca: a educação tem início quando a mente dos pais e a do filho se influenciam mutuamente. Educação é essa intercomunicação entre as mentes. Olha que lindo, né? Então é isso que eu já falei para vocês. Na verdade, muitas vezes um filho, ele está manifestando uma febre ou uma doença tal, ou mesmo ele tá perdido na escola, não está se encontrando, né? E os professores chamam os pais, tal.
E quando a gente vai observar, tá, o que está acontecendo aí é uma profunda desarmonia com os pais que afeta esse filho, né? Eu vivo isso direto, gente. Eu lembro de uma situação em que um aluno, ele estava na sala de aula, uma aula de geografia, e ele mandou a professora para aquele lugar. Daqui a pouco a professora chegou na sala da direção nervosa, trazendo esse aluno, e ali eu, para conversar com ele, que depois ela conversava comigo, ela tinha que voltar para a sala, e ele sentou e ele baixou a cabeça e ele não levantava para nada. Daí a pouco eu fui, deixei ele quieto lá um pouco, fui dar uma volta pela escola, voltei e a gente conseguiu conversar, depois de vários minutos, né? E daí, quando a gente começou a conversar, que eu comecei a entender, né, um pouquinho dele, ele me disse assim, Paulão, os alunos me chamam muito de professor Paulão, Paulão, e ele disse, Paulão, meu pai me dá calça nova, me dá relógio, me dá dinheiro para show, mas eu queria que meu pai me enxergasse. Aquela palavra desse menino me tocou muito, quer dizer, ele falasse assim, que queria que o pai o enxergasse. Ou seja, ele queria que o pai colocasse o quê? Regra ali na vida dele. Né? Que o pai às vezes até desse uns tabefe nele, mas que o pai se interessasse por ele. E aí eu tive a oportunidade de chamar o pai e a mãe, e no momento em que eu conversava com o pai e com a mãe, a gente percebeu que ali tinha uma treta danada estabelecida, não é? E a gente foi conversar, os pais se emocionaram, o menino veio na sala, e daí a pouco o pai pôde dizer para o filho o tanto que ele também era importante, o filho, e vice-versa. E foi uma situação interessante, né? Mas para ilustrar que a falta de harmonia conjugal está fazendo acontecer isso na vida dos filhos, né? E naturalmente na vida do próprio casal, né? Da vida familiar. E aí, continuando aqui na página 23, olha só o que o professor nos ensina. E eu acho essa história super interessante para algumas coisas que eu vou também trazer a partir de agora. Transmissão de pensamento. Certa vez, li um artigo intitulado As Características do Olfato, da cronista Michiko Inukai. Ela relata que precisou levar seu cão de estimação, Pícola, a um amestrador, para que fosse reeducado, pois ela o estragara com excesso de mimo. O cão se enrolava no fio do telefone quando ela o estava usando, ou carregava para longe os papéis quando ela precisava escrever. Depois de alguns dias, quando trouxe o Pícola de volta, o amestrador repreendeu a dona do cão. Este é um cão de rara inteligência, e foi a senhora quem o estragou. Portanto, é melhor a senhora ir à escola de cães. Tão logo retornou à casa, Pícola voltou a agir como antes. O amestrador disse à cronista, repreenda-o. A senhora Inukai ordenou ao cão. Vá para a sua casinha. O cão nem se moveu. Então o amestrador disse, compreendi. A senhora fala só da boca para fora. O seu coração não acompanha o que diz. Dizem que o olfato do cão é 6 ou 7 mil vezes mais aguçado que o do homem. O ladrão que foge deixa no ar um odor de medo. O cão vai atrás desse cheiro. A pessoa que não gosta de cão espalha na atmosfera um odor de antipatia. E de nada adiantam as palavras para agradá-lo. No caso da senhora, seu modo de repreender não tem odor de seriedade. E por isso, o cachorro não lhe dá importância. Ao ouvir esta explicação, a senhora Inukai percebeu que o cão a fazia de boba e berrou enfurecida. Vá para casa já! Pícola se levantou e entrou correndo na casinha, onde permaneceu muito comportado. Obedeceu tão prontamente que a senhora Inukai sentiu pena dele. O amestrador advertiu-a. Não tenha dó. Um cachorro se sente mais seguro quando tratado com rigor. E aqui um pouquinho mais à frente, o professor escreve. Quando falamos com convicção, as crianças captam a vibração que transmitimos
por intermédio das palavras. E aí, eu gostaria de exemplificar, né, esse trecho aqui do livro, né, com histórias mesmo que eu vivenciei na escola. Essa escola que eu trabalho hoje, o nome dela é Centro Educacional Unduguará. Já falei que é uma escola pública, né? Essa escola, quando nós chegamos lá em 2009, eu fui chamado para ser supervisor pedagógico da escola, junto com 2 amigos, o diretor, o vice e eu era o supervisor, era um cargo de chefia, né? E quando nós chegamos, as pessoas diziam assim, nossa, vocês foram trabalhar logo na pior escola do Guará, etc, essas coisas assim, os alunos não têm disciplina, tudo aqui é de qualquer jeito, né? Mas eu logo comecei a pensar, nossa, eu como preletor da Seitonoye, chegando aqui, eu já entendi que eu e essa turma, a gente tem uma missão. Só que aí, prontamente, nós começamos a estabelecer com o grupo docente, né, projetos que a gente poderia fazer para que essa escola pudesse ficar no seu devido lugar. Então começamos a conversar, estabelecer algumas coisas, alguns professores, como a gente estava conhecendo, diziam que a gente estava sonhando, etc, etc, mas nós ficamos firmes. É isso que nós vamos buscar. Os alunos vão chegar aqui uniformizados, os alunos vão cumprir horário, dentre várias coisas. Mas hoje eu vou me ater à questão do uniforme. Nós fizemos uma primeira reunião de pais, onde essa história do uniforme e outras coisas, a gente colocou para os pais. E no momento em que a palavra foi passada para mim, eu logo disse assim para os pais, pais, eu tenho certeza que eu vim trabalhar na melhor escola do mundo, eu já comecei com isso. E na verdade, a melhor escola do mundo, ela não tinha nada a ver com essa questão de ego, tal, não é isso. Mas eu sentia que a gente precisava trabalhar profundamente a questão da autoestima. E eu levei essa melhor escola do mundo para o lado da autoestima. Hoje, se você chegar aí na escola, na portaria tem lá, Centro Educacional Unduguará, a melhor escola do mundo. E esse é a melhor escola do mundo, o grupo docente entendeu, o grupo de servidores entendeu, os pais entenderam e os alunos compraram essa ideia com a gente. Então é algo fantástico essa coisa da melhor escola do mundo. Mas voltando para a questão do uniforme, o aluno, quando ele veste o uniforme de uma escola, e esse uniforme completo, significa que ele e a família vestem a camisa da escola. E aí nós estabelecemos, a camiseta da escola ia ser assim, branca ou preta, a calça, bermuda, leg, deveriam ser nas cores azul ou preta, e o calçado sempre tênis ou uma sapatilha fechada. Aluno que chegasse lá com sandália havaiana, a não ser que tivesse machucado, justificado, ele entraria, mas não sendo assim, voltaria para casa para trocar. Sapatilhas com dedos de fora, voltaria para casa para trocar. Porque por conta dos declives a gente tinha que chamar muito SAMU para levar menino para o hospital. Então era tudo fechadinho, até que a gente fosse organizando a escola. E é assim até hoje, né? Chegou na escola com calça de cor, sabe, multicoloridas, voltava para casa. Ah, Paulão, volta para casa. E tinha que vir. E o pai às vezes vinha e falava, pai, isso foi combinado com o senhor. E o pai logo entendia, voltava. No outro dia tinha menininha que comprava camiseta hoje, no outro dia vinha com ela toda cortada. Eu falava, mocinha, venha cá. As meninas faziam mais isso com a gente. Venham que pegava a camiseta nova, dava para ela, vai ao banheiro, troca e venha cá e me traz essa. Eu pegava a outra e cortava, botava no lixo. Amanhã você traz o dinheiro para mim. Pensa se voltava no outro dia com a camiseta customizada. E aí o que acontece? Eu falava para eles que essas roupas super lindas que eles tinham era para usar na balada, para sair no final de semana, sabe? Explicava, na escola era para usar uniforme. Ou seja, eu tenho muito orgulho de hoje, e quer dizer tudo isso na base de quê? Da boa comunicação, sem gritaria, na base do quê? Da conscientização. De você chegar na escola hoje, é claro que hoje a gente está com atividade remota,
ninguém vai para a escola, mas olha só, o aluno, você chegar na escola, você passar pelo intervalo e perceber os alunos da escola todos uniformizados. Isso é motivo de muita alegria. Mas aí eu gostaria de trazer uma questão importante na educação, que é o que nós chamamos de regramento. O pai e a mãe, eles dão regramento para os filhos. Aqueles filhos que fazem e acontecem, aqueles filhos que sabe, estão mandando nos pais, isso, a responsabilidade é dos pais. É porque faltou dar o regramento. Então, pai e mãe é regramento. Na escola, diretor, professor, precisa estabelecer regramentos, porque senão fica um samba do crioulo doido que a gente não dá conta. Hoje, a gente tem um filho aqui de 24 anos, um jovem fantástico, criado nos ensinamentos da Seitianoye, mas que ao longo da caminhada a gente teve o nosso teretetê. Ele tem a personalidade dele, tem a individualidade dele, se posiciona. Muitas vezes falava assim, eu quero ir pro show. Nesse show, filho, você vai. Ok. Na final de semana seguinte, vou pro show de novo. Nesse você não vai. Ficava com o bico entortado, tal, ia pro quarto. No outro dia estava tudo bem. Mas, ou seja, a questão da regra sempre foi estabelecida. E o que acontece? Quando o filho entende que os pais estabelecem a regra, esse filho ele vai entendendo que os pais amam ele profundamente. Então, isso é importante deixar claro na questão da educação, tá bom? E aí, essa escola que eu trabalho, ela cresceu, gente. Quando eu cheguei em 2009, o turno vespertino, que tinham 15 salas, que na verdade a escola tem 15 salas de aula, tinham 8 salas cheias. Hoje, todas as salas cheias. A escola são 15 turmas de manhã, 15 à tarde, e a gente tem várias à noite. E aí o que acontece? A gente foi percebendo, a escola começou a ganhar chão, a crescer o nome, né? Começou a se destacar nas feiras de ciências. Culturalmente é uma escola muito rica. Alunos cantores cantam lindamente, alunos músicos que tocam, né? Teatro. Então, assim, se eu for falar dos projetos, eu deveria ter um outro tempo de palestra e não daria para explicar tudo do trabalho rico que a escola faz, né? Então, um trabalho coletivo realmente maravilhoso, né? Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa escola e de entender que quando a gente tem vontade e que a gente estabelece metas no coletivo também e a gente leva todo mundo nesse sentido, a gente consegue alcançar, né? E aqui nesse livro, Educação do Filho de Deus, o professor diz assim, olha só, que é palavra, né? O que é palavra? Palavra é vibração. É todo tipo de vibração. Não é só o Paulão falando aqui que é palavra, né? É a palavra falada. Mas é vibração. E a gente está sempre se comunicando por essas vibrações, né? E ele diz aqui, no sentido amplo, há 3 tipos de palavra. Em primeiro lugar, consideremos a palavra interior, que são pensamentos. Então, a todo momento a gente está pensando, então, a todo momento a gente está emitindo palavra. Mas o importante é a gente pensar sobre que palavra a gente está emitindo. Então, vamos pensando no aspecto educacional. De repente, você quer muito que o seu filho se torne estudioso. Mas, de repente, você está pensando, mas ele não aprende, ele não gosta de estudar, né? Você quer, mas você pensa firmemente em outro pensamento. Então, o que vai acontecer? É isso que você está pensando firmemente que vai estar estabelecido, né? Outra coisa, ideias são palavras, sentimentos, palavras, as orações, palavras, ideologias, palavras, filosofia de vida e visão a respeito da vida, tudo são palavras, né? E aí o que eu gostaria de dizer a você? Se de repente você está agora no momento da sua vida e que você pensa assim, meu Deus, mas essa forma de pensar tá esquisita, etc, etc. O que eu diria para você que é importante? Comece a ler Seitianoye. Comece a estudar Seitianoye. Sabe, eu gosto muito da disciplina. Eu tive uma vida de atleta, até hoje jogo voleibol, e
O esporte nos ensina muito sobre a questão da disciplina. A Seitonoye também nos ensina muito sobre a questão da disciplina. E eu gosto muito de estabelecer metas, né? Então, por exemplo, hoje eu tô lendo 25 páginas da Verdade da Vida. A Verdade da Vida é todo o livro da Seitonoye, mas eu decidi ler a coleção A Verdade da Vida no processo de um ano. E 25 páginas por dia me dá essa condição. Então eu estou já concluindo, estou no volume da Verdade da Vida, volume 35 já. Então, é algo, estabeleça. Meia hora por dia, 20 minutos por dia, mas valendo. E no momento em que você vai lendo, essa verdade é tão forte, tão absoluta, que ela vai varrendo o subconsciente, vai purificando o subconsciente. E a gente vai, através da leitura e também da prática da meditação Shinsokan, colocando tudo no seu devido lugar. Por quê? A imagem verdadeira que a gente estuda na Seitonoye é o mundo perfeito criado por Deus. É o mundo onde tudo está no seu devido lugar. Então, quando nós praticamos a meditação Shinsokan e quando nós lemos a verdade da vida, naturalmente, sem esforço, sem sofrer, a nossa vida vai ficando no seu devido lugar. Porque a gente vai acessando Deus, a gente vai acessando só a imagem verdadeira, tá bom? Fica a dica. Em segundo lugar, a palavra falada. Então, pense sobre que tipo de palavra você está emitindo, né? Então, você está afirmando a sua saúde, afirmando a sua felicidade, né? Quando perguntam para você se está tudo bem, você diz está tudo bem. Então, sabe, falar sempre positivamente, no meio da família, no trabalho, né? Com os amigos, né? Estabelecer diálogos positivos, diálogos elevados, onde a gente vai acessar somente o bem, né? Então, uma coisa que você pode também fazer bastante é falar somente o bem de todas as pessoas, né? Então, se chegar um momento assim, poxa, não tenho nada para falar bem dessa pessoa aí, você pensar assim, é melhor ficar de boca fechada e começar a exercitar, buscar alguma coisa boa na pessoa, até você ser capaz de dizer o seguinte, poxa, ela é uma pessoa maravilhosa, tá bom? O importante é esse exercício, tá bom? Mas vamos lá afirmar sempre o bem. Então, abra a boca sempre para agradecer, para falar de coisas elevadas, tudo bem? A palavra implícita, que são a fisionomia, o comportamento e a atmosfera pessoal. A fisionomia, a sua fisionomia é uma fisionomia de filho de Deus? Um semblante de filho de Deus? Então, fisionomia boa. Essa fisionomia boa, a gente vai estabelecendo com as leituras, com a meditação Shinsokan, né? Praticando tudo que a Seitonoye nos ensina, né? Então, sempre, nós da família Seitonoye, a nossa marca é o sorriso. Tem que estar sempre com um sorriso no rosto, né? Um sorriso largo. E quando a gente está sorrindo, às vezes não significa que, tá tudo divino, maravilhoso na vida, não. Estão ali passando uns negocinhos. Mas o ato de sorrir vai fazendo com que a gente sintonize cada vez mais com coisas boas e as coisas que não estão no seu devido lugar, fiquem no devido lugar, tá bom? O comportamento. Então, o nosso comportamento precisa ser sempre um comportamento de filho de Deus, não é? Então, a gente precisa estar, através do nosso comportamento, educando e também se permitindo também aprender com o comportamento, né, das outras pessoas. Eu lembro que certa vez o meu filho Lucas, eu falei com ele assim, sempre ensinando, filho, jamais mentir, né? E era meio-dia, o telefone tocando e eu correndo para ir para a escola, né? Se ajeitando para ir para a escola, o Lucas também esperando a van que ia levar ele para a escola. Daí a pouco o telefone tocou, eu falei assim, Lucas, se for para mim, diga que não estou. Aí o Lucas olhou para mim e fez assim, né? Pegou o telefone e atendeu. Aí a pessoa falou, gostaria de falar com o Paulo. Aí o Lucas, pai, é para o senhor. Aí eu fui lá, atendi numa boa, tranquilo. Daí a pouco eu falei assim, Lucas, eu não falei para você dizer que eu não estava aqui? Aí o Lucas falou assim, pai, você me falou, você me ensina todo dia que não é para eu mentir.
Nessa hora me passou uma vergonha. Eu cheguei assim a marejar os olhos de lágrimas, né? Abracei ele e pedi perdão. Então eu aprendi a lição. E ele continua maravilhoso, né? Então é importante o nosso comportamento, né? Mas o importante também é a gente não ficar com um chicotinho dando na gente. Vacilou? Muito obrigado, aprendi a lição e toca a vida, tá bom? E aqui eu separei mais um trechinho aqui de um outro livro, Educação do Renascimento, do professor Keio Kanuma, onde ele diz o seguinte: tem uma senhora aqui que leu o livro A Verdade da Vida aos 18 anos, passou a amar a Deus, casou-se e tornou-se mãe de 3 filhas. Apesar disso, vivia incomodada com os defeitos das filhas. A escrivaninha da filha mais velha estava sempre em desordem, e esta não arrumava a cama. A filha seguinte era muito tímida, mas a mãe queria que ela fosse mais ativa, que fizesse mais amizades. Por mais de 2 anos. Repreendeu e chamou a atenção das filhas para corrigir esses defeitos. Ela começou a frequentar as reuniões de estudos para mães e passou a estudar a educação da vida, onde aprendeu dicas para educar os filhos. Deixe os defeitos como estão e não se empenhe na tentativa de melhorá-los. Ou seja, mais uma vez aqui a gente está vendo a importância de se olhar o quê? O anjo que habita no interior dos filhos, dos educandos, né? E da gente. Empenhe-se em descobrir uma ou 2 qualidades do filho e escreva-os no quadro negro. Escreva também no diário de elogios. Então nós, da Seitonoye, a gente pratica aí o diário de elogios. É um caderno, né? Onde todo santo dia você vai escrever elogios para você e também para as pessoas que você quiser elogiar. Né? Elogiar o Brasil, a sua cidade, a sua comunidade. Né? Então, o diário de elogios é fantástico. Eu tenho muitos relatos sobre o diário de elogios. Né? Tem um colega de trabalho que a gente trabalhava assim, um na frente do outro, e a gente não estava assim, meio que se suportando. Aí eu falei, não, eu conheço a verdade, você não vai poder ficar assim. Comecei a fazer oração do perdão para esse amigo, né? E comecei a fazer bastante elogios para mim e para ele. Então, rapidamente, essa situação foi diluída. Hoje, nós nos tratamos como irmãos, somos muito amigos, por conta da prática dos ensinamentos da Seitonoye. Então, treta, todo mundo pode ter uns carocinhos aí. Mas o importante é a atitude que a gente toma. Né? Então, perdoe, agradeça, estabeleça harmonia na sua vida. Essa responsabilidade é nossa. Tá? Não coloque a responsabilidade no outro, não. Então, vamos lá. Se tem alguma situação pegando, assuma a responsabilidade de resolver isso. Tá bom? Porque essa harmonia infinita está dentro de você. Demonstre o seu amor ativamente. Quando o filho voltar da escola, antes de mandá-lo fazer a lição, abrace-o dizendo: mamãe é feliz só pelo fato de você existir. Papai é feliz só pelo fato de você existir. Olha que lindo, né? Então, quando o filho estiver chegando da escola, não ficar ali já, não. Amor, amor. Aí depois a gente vai vendo as outras coisas, né? Praticando essas 3 dicas. Em menos de uma semana, a filha mais velha passou a arrumar a escrivaninha e a cama por sua própria iniciativa, e quem ficou mais surpresa foi a própria mãe. Então, é isso, meus amigos, minhas amigas. Quando nós, nesse processo educacional, é muito importante a gente estabelecer sempre a palavra correta, o pensamento correto, a palavra correta, as ações corretas, tá bom? E aí, com profundo amor, a gente vai fazendo com que o anjo nosso, o anjo de todos que estão à nossa volta, se manifeste em toda a sua plenitude, porque nós somos filhos de Deus. Muito obrigado, Seitonoye, por esta grandiosa oportunidade. Muito obrigado a todos que estiveram aqui nesse momento. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. E agora nós vamos realizar a prática da meditação Shinsokan
básica. Então, sentamos-nos na extremidade da cadeira e recolhemos os pés para trás, com os calcanhares juntos e a ponta dos pés tocando o solo. Juntamos levemente as mãos diante do rosto, de modo que caiba entre as palmas um ovo de codorna. A ponta dos polegares deve ficar na altura da extremidade do nariz, quase tocando. Fechamos os olhos durante a prática da meditação Shinsokan para não vermos o mundo do fenômeno. Os olhos, embora fechados, devem estar voltados ligeiramente para cima, a fim de evitar a formação de rugas entre as sobrancelhas e manter a fisionomia alegre. Canto evocativo de Deus. Aqui se inicia a meditação Shinsokan. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Visualizamos e contemplamos um mundo infinitamente vasto e esplendoroso. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. 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 É o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida 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 de Deus. É o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria 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 de Deus. É o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. Assim mentalizando, contemplemos os atributos de Deus, que em forma de luz nos envolvem e se estendem por toda parte. Repetimos esta mentalização até conseguirmos visualizar todo o universo repleto de luz. É um mundo da harmonia absoluta. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante, que engloba todos os atributos divinos acima referidos. Respiração. Ao inspirarmos lentamente, visualizamos a luz resplandecente de Deus fluindo para dentro de nós, através das mãos postas, que são como uma antena, preenchendo todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés. Enquanto inspiramos, mentalizamos. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, flui, flui. Repetimos até completar a inspiração. Em seguida, comprimimos o ar para o baixo ventre, dilatando-o para a frente, a fim de criarmos a sensação de plenitude,
Conservando essa sensação, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado. Sou preenchido, sou vivificado. Com os olhos da mente, fitamos o nosso ser preenchido e iluminado pela força vivificante de Deus. Enquanto isso, o ar vai se esvaindo lentamente pelas narinas. Quando 70% do ar for expirado, restando ainda uns 30% no baixo ventre, inspiramos novamente, voltando a mentalizar. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui para o meu interior, flui, flui, flui. Preenchidos os pulmões, novamente comprimimos o ar para o baixo ventre e, aproveitando a sensação de estarmos plenificados, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado. Sou preenchido, sou vivificado. Repetimos essa mentalização, combinada com a respiração controlada, até alcançarmos o estado de concentração total. Então, mentalizamos fortemente. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Durante a meditação, podemos mentalizar também palavras de afirmação de que o objetivo almejado já está realizado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior. Em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior. Em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra, preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.